De volta com o Café Debate, agora às 7 horas e 21 minutos, e neste bloco a gente tem a nossa entrevista do dia. E já que falamos no bloco 1 sobre vacinação, agora a gente vai esclarecer algumas dúvidas que chegam até a nossa produção, a nossa programação aqui do Café Debate sobre a questão essa questão relacionada à exigência de um comprovante de residência, por exemplo, para vacinação. Por isso, o doutor Ávila Júnior já está aqui conosco por telefone e participa conosco para falar sobre esse assunto. Doutor Ávila, bom dia, obrigada por participar aqui conosco. Bom dia, Luana, bom dia aos ouvintes do Café Debate, é sempre uma satisfação. Doutor, então a gente fala sobre esse assunto, né? A gente acompanha algumas notícias aqui falando sobre a exigência de apresentação de um comprovante de residência. Inclusive, alguns municípios falam em turismo de vacina aqui no Brasil, não em Santa Catarina especificamente, mas falando de outros estados. E os municípios passaram a, então, solicitar esse comprovante de residência. A gente quer saber, é permitido, num momento de pandemia ou em qualquer momento, por exemplo, o município exigir um comprovante de residência para vacinar? Não, na verdade é uma exigência absolutamente ilegal, porque o SUS ele é universal, né? Isso está previsto na Constituição. Então ele tem uma universalidade, ou seja, eu posso ser vacinado em qualquer lugar. É claro que a distribuição de vacinas, ela se dá por conta da população. Então, evidentemente, se houver turismo, né, isso vai resultar em faltar vacinas para aquela determinada população. Mas o Plano Nacional de Imunização, o PNI, ele não prevê também essa condição e mais, ele prevê a possibilidade de intercâmbio de vacinas de um município para outro. Não dá para... Por que também, por outro lado, né, por que também é ilegal? Porque há muitas pessoas que não detêm um comprovante de endereço, né, porque não tem um endereço efetivamente válido, não tem conta de luz. Nós não podemos desconhecer que há moradias em situações lastimáveis, né? Então não permite exatamente ter esse comprovante. Uhum. E nesse momento, né, os municípios que estão fazendo essa exigência têm algum respaldo, talvez em alguma legislação municipal que eles tenham adotado essa prática ou não? Não existe respaldo em nenhuma legislação, as leis seriam inconstitucionais. O que a gente está observando são diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, só atos puramente administrativos, sem qualquer força de lei. Certo. Doutor, então, se a pessoa chega, né, eu até vi em algumas redes sociais, algumas pessoas comentando, eu fui aqui em Balneário Camboriú e ali eu recebi a vacina, mas eu moro em Itajaí. E vice-versa está acontecendo também, né, através de relatos que a gente vem acompanhando nas redes sociais. Então, não há nada anormal nesse fluxo de pessoas, então, indo através de um município para outro. Não há nada ilegal nesse fluxo, ainda mais em cidades circunvizinhas, né? Não há essa ilegalidade. É claro que isso pode implicar nas secretarias municipais em terem que fazer algum intercâmbio de doses, algumas coisas assim. Nada impede da secretaria, aliás, seria uma obrigação dela ela exigir que a pessoa decline o seu endereço, quer dizer, informe qual é o endereço que ela efetivamente reside. Mas exigir o comprovante ou se negar a aplicação exclusivamente por não ser daquele município, isso não é permitido. Certo. E agora, quando a gente chega nesse momento de escolha de vacina, a gente também, né, acompanha esses movimentos, muita notícia sendo compartilhada, até mesmo muitas fake news sendo compartilhadas, e chega o momento da pessoa, na hora da vacinação, no horário agendado, ela quer escolher a vacina. E, né, nesse momento não há essa possibilidade, pelo menos é o que a gente vem acompanhando. Inclusive há relatos de pessoas que querem, municípios que querem deixar essa pessoa que fez a escolha da vacina lá para o final da fila. Isso tudo também é permitido, não é?
Não, não é permitido, é um ato evidentemente extremamente egoísta, porque a ideia da vacinação ela parte no princípio de solidariedade. Por isso foi reconhecido não só no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, mas basicamente em todos os países de ordem democrática, da obrigatoriedade da vacina. Exatamente no princípio da solidariedade. Agora eu não posso escolher, eu tenho que tomar a vacina que está disponível. Isso não é dado ao particular, às pessoas, ao cidadão comum escolher, mas sim simplesmente tomar aquela vacina. Me parece que não há também, por outro lado, essa possibilidade de dizer, então vou te deixar ao final da fila. Não, ele tem o direito de tomar a vacina em qualquer momento, desde que esteja dentro da sua faixa etária, dentro do Programa Nacional de Imunização. Certo. E essa questão de não ir vacinar, né, doutor? Se negar a tomar a vacina, tem grupos prioritários, profissionais, alguns profissionais de algumas áreas que já deveriam ter tomado e não tomaram. Existe alguma implicação para esses profissionais também ou não? Existe uma série de implicações, né? A lei, ela estabelece a obrigatoriedade da vacina e isso foi em dezembro de 2020 foi decidido também pelo STF como constitucional, a obrigatoriedade, né? E a mesma lei prevê uma série de sanções. São sanções que vão desde multa a impossibilidade de frequentar determinados lugares ou determinadas atividades, até pena de detenção, prisão, né? Processo criminal. Uhum. E essa outra questão, por exemplo, depois quando a população toda, né, já tiver recebido, né, a vacinação, mas alguns não terem o comprovante de ter tomado a vacinação. Pode por exemplo, aviões ou alguns estabelecimentos impedirem a entrada de quem não se vacinou? Isso é permitido? É permitido. A legislação permite, desde que tenha suporte em estudos científicos, né, ela permite que não frequente aquele determinado lugar ou não frequente, não ingresse em determinados ambientes, como aviões, algumas coisas assim. Né? Vários países estão utilizando isso. Agora, veja, não ter o comprovante de vacinação físico, né, ainda que tenha tomado a vacina, os municípios eles estão alimentando uma base do SUS que está gerando uma carteira digital, com QR Code, com todos os dados da tua vacina. Então essa pessoa vai conseguir, ainda que tenha perdido esse documento físico, vai conseguir ter essa carteira digital. Entendi. São muitos aspectos que precisam ser levados em conta nesse momento também, né, doutor? Com certeza. É tudo muito amplo, muito complexo, é tudo muito novo também, né? Existe algum outro fato que talvez a gente tenha, não tenha falado aqui, mas que é importante a população também saber? Eu acho que no aspecto jurídico a gente abordou quase todos eles, né? Não tem nada assim tão significativo, mas o grande norte eu acho que é o reconhecimento do índice que nós precisamos vacinar. Né? E aí tem que ser um esforço conjunto, né? Estado, município, União e população. Né? Então, quer dizer, nós precisamos banir essa ideia de escolher a vacina, né? E os estados e municípios também têm que fortalecer a vacinação e reduzir as barreiras, ser mais eficiente. Sim. Doutor Ávila, a gente quer agradecer a sua participação aqui, né, trazendo tantos esclarecimentos também. E sempre estamos à disposição para levar a informação aos nossos ouvintes, viu? Obrigada. Eu que agradeço, um bom dia, muito obrigado. Um bom dia de trabalho também a todos. 7h30.